No Saber Direito desta semana, o especialista em Direito Público, Fábio Lima, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ele aborda os conceitos de cargo, emprego público e função, os parâmetros constitucionais do serviço público, fala sobre concursos, além de tratar dos regimes únicos de cada esfera de poder. Não perca! Prezado aluno, prezada aluna da TV Justiça, aqui do Saber Direito. Meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, sou especialista em Direito Público, atuo na defesa de servidores públicos federais. E nós estamos aqui para o quarto módulo do nosso minicurso sobre a Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público da União, da Administração Pública Federal. Ao longo deste curso, nós começamos vendo os parâmetros constitucionais do serviço público, vimos o conceito de cargo, de emprego público, de função. Vimos que os servidores podem ser efetivos, comissionados ou temporários. Vimos que cada esfera da administração pública tem seu próprio regime jurídico único, um para a União, um para cada estado, um para cada município do nosso país. Vimos também as formas de acesso aos cargos públicos, estudamos os princípios do concurso público, as formas de provimento e a remuneração dos servidores públicos. Para falar deste assunto da gratificação, nós vamos retomar na aula de hoje. Existem as gratificações que são propter laborem faciendo, tirando o latim, o que isso significa? Que são decorrentes do efetivo exercício do trabalho, são decorrentes da natureza ou do local do trabalho. Não confunda com os adicionais, como o adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, porque eles têm um caráter de... Eles remuneram, mas eles têm um caráter de repor o servidor por um dano excessivo que ele sofre naquela condição de trabalho. As gratificações propter laborem, elas são mais vinculadas a um cargo ou carreira. Na administração pública federal, elas estão normalmente vinculadas às gratificações de desempenho de determinadas atividades. Gratificação de desempenho de atividade judiciária, gratificação de desempenho de atividade de políticas sociais. Cada carreira do Serviço Público Federal pode ter a sua. Lembrem que a gente falou sobre remuneração por subsídio e remuneração por vencimento? As carreiras que são remuneradas por subsídio, naturalmente, não têm gratificações, porque o subsídio é uma ferramenta integral de remuneração. As carreiras que são remuneradas por vencimento podem ter estas gratificações. E pela sua natureza de serem vinculadas ao efetivo exercício do cargo, elas são afastadas quando o servidor se afasta do cargo, ainda que ele permaneça no serviço público. E isso nos leva ao tópico da aula de hoje, que é o conceito de efetivo exercício no serviço público e no cargo. O conceito de tempo de serviço público, que nós vamos nos aprofundar ao longo desta aula. Então, retomando, o que é o tempo de serviço e por que isso é importante? Quem vai estudar a Lei 8.112, se depara com ela pela primeira vez, chega ali pelo artigo 100, vê aquela lista enorme de incisos e pode pensar que isso é um decoreba ou que isso não é realmente tão relevante. Mas esse talvez seja um dos temas mais cruciais na vida prática do servidor público. Saber se aquele momento será contado para a sua aposentadoria, para a sua progressão na carreira, para o seu desenvolvimento e para a fruição de outras licenças e direitos. O tempo de efetivo exercício, o tempo de serviço público é crucial no direito administrativo brasileiro. Por exemplo, nós vamos ver na próxima aula a noção de estabilidade. Estabilidade é o primeiro direito que o servidor adquire depois da remuneração, né? É o primeiro direito que o servidor adquire, que é de se manter no quadro público. E ele só é angariado depois de 3 anos de efetivo serviço público. Então, saber quais períodos são calculados ou não como tempo de serviço é crucial para o nosso trabalho. Bom, primeiro é óbvio, é o cumprimento do seu dever, é o servidor que comparece ao seu local de trabalho, a sua repartição, como se dizia antigamente, e tem ali o seu labor, isso é registrado na sua ficha de presença, hoje em dia é eletrônico, e esse é o seu efetivo exercício. Mas existe uma série de situações em que o servidor não labora diretamente ou não labora diretamente no seu cargo e é considerado, a isso nós chamamos de tempo de serviço ficto. É uma ficção, é uma aproximação jurídica em que se dá um valor para algo que é diferente daquele valor. Pode parecer um pouco nebuloso, mas a gente vai explicar.
Vamos dar o exemplo mais básico de todos, o período de férias. Durante as suas férias, o servidor não está laborando. Mas, ao mesmo tempo, as férias são um direito constitucional de todo trabalhador, e em especial do servidor público. Então, como é que ele pode ser punido, não avançar na sua carreira, não contar para fins de previdência, se ele está simplesmente fruindo um direito constitucional que lhe é assegurado? Então, esse é um tempo de serviço ficto, é contado para todos os fins, para exercício no cargo e para exercício no serviço público. O tempo de serviço também pode ser considerado, e isso é muito importante a gente fixar. Ao longo da carreira, como nós vimos na aula 3, existem os momentos de mobilidade do servidor, em que ele vai de um órgão para outro, em que ele se movimenta dentro da máquina pública. A Administração Pública Federal está presente em 27 estados do Distrito Federal, com mais de 1 milhão de servidores. Então, a pessoa não passa ali 30 anos estática no mesmo local. E pode haver momentos em que ela, por exemplo, vai laborar em outro órgão para exercer um cargo em comissão. Ela não está em efetivo exercício do seu cargo original, daquele cargo ao qual ela foi nomeada por concurso público, mas ela está em efetivo exercício do serviço público e, por isso é contado para fins de aposentadoria. É tempo de serviço público para todos os fins, mas não necessariamente será para a sua progressão naquele cargo. Entende a diferença? Existe uma história do servidor no cargo e carreira no qual ele ingressa por concurso público e existe em paralelo uma história dele com o serviço público em lato sensu, em sentido amplo, de modo mais geral. Vamos a um exemplo. O servidor nós construímos nas aulas passadas o exemplo da Heloísa, que é servidora do Ministério da Educação, lotada em Brasília. Heloísa é requisitada para a Presidência da República para atuar, digamos, na Casa Civil, monitorando questões atinentes à educação. Ou mesmo para atuar na Presidência da República, cuidando de uma questão não relacionada à educação, mas porque ela tem uma formação específica que é ali interessante. Ela está no exercício do cargo público para o qual ela foi nomeada e empossada após concurso público? Não, ela está no exercício ali de um cargo para o qual ela foi requisitada. Mas ela está, obviamente, prestando serviço público, por isso esse período é contado como tempo de serviço público. E vai ser também contado como o tempo do cargo dela, nesse caso. Por quê? Porque ela foi requisitada, é algo que ela não tinha escolha. Então, esses são alguns parâmetros que a gente pode ter para enfrentar essa listagem. Nós não vamos aqui pegar essa listagem uma a uma para contar o que é tempo de serviço. Nós vamos verificar os momentos em que o servidor se movimenta na máquina, frui de direitos, se afasta, pede licenças e saber interpretar se esse fato conta como serviço público, conta como tempo de efetivo exercício no cargo ou não, a partir desses princípios. O servidor teve uma opção para aquilo, o servidor está fruindo um direito social, um direito que lhe é albergado pela Constituição. Esses são os nossos parâmetros, essa é a nossa guia de interpretação. Obviamente que isso vale também para as licenças do servidor público. Não todas, mas aquelas que, como eu disse antes, representam direitos sociais. Então, a licença gestante, a licença maternidade, que é uma correspondência ao direito de proteção à primeira infância, ao direito à saúde da criança e da mãe, ao direito à maternidade, ao direito à família, e está prevista, positivada na Constituição, ali no artigo 7º, ela é uma licença que é contada como tempo de efetivo serviço público. A licença por um acidente ou por uma doença funcional, que também tem previsão constitucional, também é considerada tempo de serviço público. Mas nós vamos enfrentar cada uma delas ao longo dessa aula. Vejamos então as licenças do servidor público federal. São 7 essas licenças e nós vamos tratar de uma a uma. A doença em pessoa da família. Essa é uma primeira licença que chama a atenção porque ela não tem um correspondente direto na iniciativa privada, nas pessoas que são empregadas, né? Nas pessoas que estão vinculadas aí pela consolidação das leis do trabalho. Qual é o fundamento dessa licença que ela se presta? Ela visa evitar que o servidor tenha que optar entre a saúde de sua família e o exercício do cargo. Que aquele servidor que foi treinado, que foi selecionado em um concurso público, tenha que se afastar do cargo, tenha que deixar a administração e perder aquele cargo de vez para cuidar de alguém da sua família. Mas como é isso? Qualquer pessoa na família que tiver uma intercorrência, o servidor pode acudir? Como é que isso funciona? Quais as garantias para esse procedimento? Primeiro,
O conceito de família aqui é o conceito de parentes de primeiro grau mais dependentes. O que é parente de primeiro grau? Vamos voltar para a nossa aula de direito civil, né? Para os nossos amigos do direito civil. Como funciona o parentesco? O parentesco é um vínculo familiar e o grau é cada etapa deste vínculo. Então, se uma pessoa se casa, ela tem um vínculo de primeiro grau, porque em uma única ponte tem um vínculo entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Da mesma forma, em um único vínculo, tem ligação com os filhos e com os pais, os descendentes e os ascendentes. Mas e o irmão, por exemplo? O irmão a gente normalmente pensa como alguém próximo, mas ele é um parente de segundo grau, porque você precisa de duas pontes, uma ligação com os seus pais e uma ligação dos seus pais a ele. Então, essa é a configuração. O primeiro grau é ascendente, descendente e linha reta. Esposo, esposa, que pode ser também o companheiro, a companheira, pode ser também decorrente da união estável, ok? Então, esse é o parente de primeiro grau. Mas, professor, isso significa que só essas 3 possibilidades vão estar circunscritas aqui? Não. Existe o conceito aberto do dependente. A lei do serviço público, né, a lei do serviço social, na verdade, ela fala do conceito de dependente, mas, em verdade, é um rol aberto, é um conceito indeterminado. Dependente é aquela pessoa que tem uma vinculação socioeconômica afetiva com o servidor público e está inscrito nos seus assentamentos funcionais. Quando você for aprovado no concurso, for tomar posse, se apresentar para a sua posse, você vai preencher o seu assentamento, vai informar todas as pessoas que têm ali essa vinculação com você. Você não pode inventar, óbvio, existem limites objetivos, mas você vai colocar ali quem são os seus dependentes. Por exemplo, um caso concreto que eu tive de uma cliente minha. Ela tinha uma irmã, já adulta, mas que tinha uma questão, uma psicopatologia. E por essa psicopatologia, a irmã dependia dos seus cuidados continuados. Ainda que fosse uma pessoa de seus 40 anos, dependia desse cuidado de alguém. E a mãe delas, já uma senhora idosa, já tinha falecido, na verdade. Então, naturalmente, a irmã se tornou dependente desta servidora. Se essa irmã, no decorrer da sua vida, precisar de um momento específico em que ela precisa de acompanhamento 24 horas da pessoa da sua confiança, esse é o momento de pedir uma licença para acompanhamento de doença em pessoa da família. Veja, não basta a pessoa ter uma patologia. Por exemplo, a pessoa pode ter um câncer. Um câncer é uma doença que fica ali em torno de 5 anos, né? É o tempo que se diz para a pessoa estar curada de um câncer. Ao longo desse período, ela tem fases boas, fases ruins. Nas fases boas, esse simples diagnóstico não sustenta a licença. Mas nos momentos em que a pessoa estiver internada ou estiver acamada, precisando de um acompanhamento em tempo integral, você diz que há uma necessidade inadmissível, indispensável do servidor público e que essa necessidade é incompatível com o exercício das suas funções. Portanto, o servidor tem direito à licença. Por tempo indeterminado, não. Infelizmente, a lei coloca um período máximo, 60 dias a cada ano remunerado ou 90 dias sem remuneração. Então, se a doença começar a se prolongar, o servidor vai ter que procurar outros meios de apoiar aquele familiar, ok? Vamos falar, então, da licença para acompanhamento do cônjuge, né? Por afastamento do cônjuge. Nós falamos mais cedo, na aula sobre mobilidade, do seguinte exemplo. Heloísa é servidora federal aqui do Ministério da Educação, no nosso exemplo, casada com Fernando, e Heloísa é convocada, né, requisitada para cumprir um cargo em Recife, na capital de Pernambuco. Nesse caso, o seu esposo, ele tem direito a ser removido para acompanhamento do cônjuge e, se não houver cargo que ele possa exercer naquela cidade, ele tem direito a manter a sua remuneração na integralidade. Porém, pode ser que Heloísa não tivesse sido requisitada, não tivesse sido chamada para ocupar um cargo comissionado. Pode ser que ela tenha se movido por vontade própria, por algum interesse pessoal, alguma aspiração própria na carreira, tenha se candidatado. Nesse caso, não há o interesse da administração na sua movimentação. Sem esse interesse da administração, sem esse caráter obrigatório, diminui a proteção que o direito da família faz ao Fernando. E, portanto, ele pode pedir aqui a licença para acompanhamento do cônjuge, uma licença sem remuneração,
Se não houver cargo para ele exercer naquela cidade, se houver, ele pode ir remunerado, mas a priori é uma licença sem remuneração, como quem diz, olha, eu vou manter a minha família, mas como ela não foi no interesse da administração, a gente faz um equilíbrio entre esses dois interesses e você preserva o seu cargo, preserva a estabilidade que você já conquistou, mas você vai sem remuneração para não pesar, né, não sobrecarregar o erário público que não vai estar aí recebendo em troca o seu labor, ok? Então, é importante a gente ter em mente que se o servidor tiver sido movimentado no interesse da administração, há direito subjetivo do cônjuge de acompanhar, mantida a remuneração. Se o servidor tiver sido movimentado em interesse pessoal, há um direito do cônjuge de acompanhar, mas aqui sem a remuneração. Vamos seguindo então para falar sobre a licença para afastamento para atividade política. É uma licença bem interessante porque ela tem 2 momentos, ela pode ser dividida em 2 momentos e ela precisa que a gente dê um breve salto no direito eleitoral, aqui vizinho na área do direito público também. Como funcionam as eleições e como que isso interfere no servidor público, federal, estadual ou municipal aqui, tá? Bom, no Brasil, a nossa democracia é baseada em partidos políticos. Então, todo candidato tem que ser filiado a um partido político. Esse partido faz uma convenção, escolhe os seus candidatos em um regime definido pelo seu estatuto. Feita essa escolha dos candidatos, ele leva a registro na Justiça Eleitoral, que vai considerar as candidaturas aptas ou não. E, seguindo a isso, é feito o processo da campanha eleitoral. Essa campanha hoje dura 45 dias. Depois nós temos o pleito e encerra-se a campanha. Pois bem, a lei eleitoral proíbe o servidor de ser candidato se, nos 90 dias antes do pleito, ele não tiver se afastado das suas funções. O que é que isso me diz? Se o servidor está apenas em cargo em comissão, ele tem que pedir exoneração. Mas se ele tiver um cargo efetivo, servidor concursado, já estável, como ele vai lidar com essa situação? Como ele vai se afastar? Que licença que ele tira? Ele tira a licença para atividade classista. E como essa licença é remunerada, impacta ou não no tempo de serviço do servidor público? Muito simples. Como eu disse, há 2 momentos. Há o período entre a convenção, que é a escolha do candidato, e o registro da candidatura. Nesse período, pode ser que ele nem se candidate, de fato. Ele pode ter sido escolhido e pode não ter a sua candidatura deferida, por exemplo, pela Justiça Eleitoral, ele pode desistir. Ele ainda não é um candidato a pleno direito e mais, ele não pode exercer a campanha eleitoral, porque só depois do registro que começam as atividades de campanha. Se só depois do registro começam as atividades de campanha, ele ainda não tem uma incompatibilidade plena com o exercício de uma atividade remunerada, por exemplo. Então, o que nós temos é que, no período da convenção ao registro, o servidor tem direito a uma licença sem remuneração. Após o registro, ele tem direito a uma licença remunerada, que vai se extinguir 10 dias após a realização do pleito. Curiosamente, nós vamos ver depois o que acontece com o servidor que é eleito e como isso funciona. Mas aguarde que nós vamos voltar a esse ponto. Vamos falar agora da licença para mandato classista. O que é o mandato classista? Por que existe essa licença? Como ela se relaciona com o período de efetivo exercício, com os tempos de serviço público? Classista é tudo aquilo que diz respeito à representação da sua entidade, do seu grupo de trabalhadores. A classe dos trabalhadores e a classe do empresariado, e são representados pelos seus sindicatos ou também por associações. Todo cidadão tem o direito de associar-se e tem o direito à sindicalização. A associação sindical era obrigatória, hoje ela é considerada facultativa, ninguém tem a obrigação de permanecer associado, nem de pagar a contribuição sindical. Mas os sindicatos e associações fazem um trabalho importante na defesa e representação dos direitos dos servidores. E nessa forma eles contribuem para o próprio funcionamento da administração pública federal. Por isso,
e para que a lei não gere prejuízos ao servidor por exercer esse direito de defender a sua categoria, porque isso tem que ser extremamente protegido. Como nós vimos, existem licenças e afastamentos para essa situação. A lei organiza o seguinte: há a licença para exercício de mandato classista. Como ela funciona? É para um mandato mais uma reeleição, então a pessoa não pode ficar lá por tempo indeterminado. A entidade tem que ser efetivamente representativa. O que isso significa? A Lei 8.112 exige um mínimo de associados, de membros dessa associação, para que ela tenha a vaga do classista. Abaixo de 5.000 servidores, a associação tem 2 vagas. Entre 5 e 8.000, a associação tem 4 vagas. E a partir de 5.000, a associação tem 8 vagas. Então, recapitulando, abaixo de 5.000, 2 servidores, abaixo de 30.000, 4 servidores, acima de 30.000, 8 servidores, certo? Por quê? Porque senão você poderia montar uma entidade e botar um sem número de pessoas na diretoria para meramente fruir desse direito. Essa licença, ela não é considerada tempo de serviço público e ela não é remunerada. O servidor está afastado ali realmente do serviço público. Porém, ele tem o seu cargo preservado para que ele possa retornar após o exercício do mandato, ok? Serviço militar. Essa talvez seja a licença mais contraintuitiva das que nós vamos falar hoje. Acompanhe comigo. Serviço militar, você está ali atuando em defesa da pátria, cumprindo uma nobre função de promover a soberania nacional. É inclusive obrigatório o cidadão convocado, cidadão homem convocado a prestar o serviço militar, ele não pode se furtar sob pena, inclusive, do perdimento de um cargo público, de cometer o crime de deserção, inclusive, e uma série de penalidades. Ele fica sem quitação militar, ele fica sem quitação dos seus direitos políticos, ele fica realmente em débito com a União. Porém, ao contrário do que seria da lógica, esse afastamento para o serviço militar, essa licença para o cumprimento do serviço militar obrigatório, ele é sem remuneração. Os soldados ou oficiais que estão ali naquele treinamento do serviço obrigatório, eles têm alguma remuneração próxima do salário mínimo, que tem um caráter indenizatório, que é paga pelas Forças Armadas. Mas fora isso, não há remuneração pelo cargo público. O que há é a garantia do retorno ao cargo, 30 dias depois do final do prazo do serviço militar obrigatório, ainda sem remuneração, e esse período é contado como tempo de serviço público para todos os fins, para aposentadoria, para progressão, para promoção, para o desenvolvimento do servidor ali dentro do serviço público. Essa é a única vantagem. Você pode pensar, mas qual o risco disso acontecer, dado que o serviço militar é normalmente prestado aos 18 anos, e essa é a idade mínima para que você possa, por exemplo, prestar um concurso público. Como é que isso funciona? Bom, eu vou te dar um exemplo. Pense na questão de um homem que chega aos 18 anos e já está aprovado na faculdade de medicina ou na faculdade de farmácia. Qualquer uma dessas, porque são faculdades de curso da área de saúde, medicina, veterinária, farmácia, nutrição, elas dão o direito do cidadão, quando se apresenta ao serviço militar, de postergar o cumprimento. Então, ele se apresenta aos 18 anos, diz, olha, eu estou aprovado para cursar farmácia aqui na Universidade de Brasília, é um curso do interesse da área médica das Forças Armadas, então, eu não vou cumprir agora, porque é do interesse de todos que eu cumpra o meu serviço militar obrigatório. Tudo bem. Nesse meio tempo, ele vai e presta um concurso público, seja de nível médio, seja como for, e ingressa no serviço público naturalmente. Ao final da faculdade, ele tem que se reapresentar, levar o seu diploma às Forças Armadas e ele pode ser, então, convocado para integrar o corpo médico das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Isso acontece com bastante frequência. Nesse momento, ele vai ter que fazer uso da licença para o serviço militar e vai ter que ser remunerado no que couber pelo Estatuto dos Militares, vai ficar adstrito àquela realidade.
Vamos falar agora da licença capacitação, uma licença muito delicada que é fruto de um remodelamento da sua antecessora, a licença prêmio, e que foi objeto de muitas críticas já no nosso país. Mas ela merece ser compreendida e respeitada. A licença capacitação ela vem no lugar da licença prêmio. O que era a licença prêmio? Era uma licença que, após 5 anos de efetivo exercício, sem faltas ou com até 5 faltas nesse período, o servidor tinha o direito a 3 meses de remuneração, como se fossem férias. Ele não tinha que cumprir nenhuma obrigação ali atinente durante esse período. Essa licença ela foi extinta nos anos 90 na Administração Pública Federal e se tornou a licença capacitação. Então, antes você tinha uma licença que era um direito subjetivo do servidor, cumpriu os requisitos, tinha o direito à licença. Ela, inclusive, poderia ser convertida em pecúnia. Então, o servidor, ao chegar no final da sua vida profissional, ao se aposentar, se tivesse ali o direito a uma licença prêmio não gozada, ele poderia converter em pecúnia, converter em dinheiro, receber em recursos financeiros. Isso foi substituído pela licença capacitação. O prazo é o mesmo, quinquenal, continua sendo uma licença com a remuneração integral do cargo efetivo do servidor, é considerada tempo de serviço público para todos os fins, é considerada inclusive efetivo exercício do cargo, mas ela passou a ser discricionária. O servidor precisa não só ter o prazo, como requerer e demonstrar em que ele vai se capacitar nesses 3 meses e que essa capacitação tem uma relação com o interesse do órgão, da entidade ao qual ele está vinculado. E é com essa ponderação, com essa relevância, que o servidor vai poder tirar esse período de licença capacitação. Há, portanto, uma discricionariedade. Na Administração Pública Federal, hoje isso está regulamentado pelo Decreto 9191 de 2020, que estabelece valores mínimos e máximos por categoria, por grupo de servidores e por ministério, por entidade, que podem fruir a cada ano da licença capacitação, para que não haja sempre aquela desculpa, eu estou com falta de servidor, né? A gestão fala, eu estou com falta de servidor, então eu não posso abrir o espaço, eu não posso lhe ceder para fazer uma licença capacitação. Existe um mínimo, existe um máximo de servidores que podem tirar e existe um critério que tem que ser observado no plano de desenvolvimento pessoal para que o servidor demonstre a ligação do curso ou atividade que ele vai desempenhar com o interesse da administração pública federal. E aqui nós caminhamos, então, para a licença de interesses particulares. Uma licença muito curiosa, que também não tem paralelo na iniciativa privada, que ela diz o seguinte, olha, o servidor estável pode requerer, no interesse da administração, ou seja, com a concordância da administração, até 3 anos sem remuneração para cumprir aquilo que lhe interessar. Esse período não é considerado tempo de serviço público, não é considerado exercício do cargo, até porque não há exercício. E o servidor pode fazer basicamente o que lhe bem aprouver, com um porém. O servidor fica vinculado pelo conflito de interesses com o cargo anterior. Ele guarda algumas das obrigações que ele tinha com a administração. Exemplo concreto. O servidor passa 10 anos ali no serviço público e ele resolve que aquilo não é exatamente o seu interesse, ele está pensando em montar uma empresa, em montar um outro negócio, ele quer morar em outra cidade, ou o que bem lhe aprouver, Então, ele vai requerer a sua chefia, olha, eu quero uma licença para interesses particulares. Por quanto tempo? Eu quero 3 anos. A chefia pode deferir um prazo menor, 1 ano, 6 meses, 2 anos, o que a chefia achar por bem. Inclusive nada. É comum os órgãos entenderem, olha, você tem a licença, você cumpriu o requisito da estabilidade, você não tirou outra licença de interesses particulares nos últimos 3 anos, mas no momento nós não temos pessoal suficiente para cobrir as atividades que você desempenha no nosso órgão, no nosso departamento, e eu não tenho como requerer isso de outros locais, então eu não posso abrir mão do seu trabalho. Caso a administração, ao contrário, diga, não, posso abrir mão, o servidor pode ir abrir uma empresa.
Mas ele não pode fazer isso para conflitar com a própria administração. O que eu quero dizer com isso? Imagine o servidor que é, por exemplo, pregoeiro. Ele é responsável naquele órgão por conduzir pregões, por conduzir compras públicas. Não vamos entrar aqui no detalhe da lei de licitações, mas ele é o responsável por avaliar e conduzir o processo de compras. Ele não pode deixar de ser pregoeiro num dia, pedir uma licença de interesse particular e no outro dia ser advogado de uma empresa que contrata com o órgão no qual ele trabalha. Ele não pode, por exemplo, ser auditor fiscal, advogado também de formação, bacharel em Direito, e sair da auditoria fiscal, pedir a licença de interesses particulares e advogar contra o fisco, porque agora ele está de licença. Não, ele mantém algumas dessas vedações, as vedações referentes ao conflito de interesses. Mas outras vedações ele escapa, ele passa a ficar livre. Por exemplo, a vedação de constituir, gerenciar e administrar empresas, ou se dar ao comércio, participar no comércio. O servidor pode, a partir desse momento, exercer isso durante a sua LIP. Com um detalhe muito curioso, a licença de interesses particulares ela pode ser encerrada a qualquer tempo, por qualquer das partes. Tanto o servidor pode voltar a se representar e a licença está encerrada, quanto a administração pode convocá-lo para se apresentar de imediato, vai seguir o prazo da Lei 9784 de 3 dias para qualquer intimação, e o servidor tem que se representar, não importa se ele está na Índia, num momento ali holístico dele, ele tem que voltar para o serviço público quando for convocado, sob pena de começar a contar, por exemplo, como faltas. E se essas faltas chegarem a 30 faltas consecutivas ou 60 intercaladas, a gente vai estar falando aí de um caso de abandono do cargo ou de inassiduidade. Então veja bem como é curiosa a licença para interesses particulares. Então vamos fazer uma breve revisão do que nós falamos até o momento sobre as licenças do servidor público. São 7 as licenças que a Lei 8.112 prevê. Elas são, em regra, sem remuneração. Licença de interesses particulares, a licença classista, a licença para atividade militar, para acompanhamento do cônjuge ou a licença política antes do registro da candidatura. Todas as licenças que nós vimos nesta aula. Mas são remuneradas a licença para acompanhamento de saúde, de tratamento de saúde em pessoa da família, por até 60 dias a cada exercício, e a licença capacitação, por até 90 dias. Isso me lembra um detalhe. A licença capacitação é restrita ao servidor que seja estável, assim como a licença de interesses particulares. E a licença capacitação é por até 90 dias. Então, o servidor, ao requerer o prazo para o curso ou atividade, ele tem que demonstrar a vinculação. Ele não pode fazer um curso de 15 dias e passar 75 dias de férias. Ele tem que passar esse tempo realmente se dedicando e se aprimorando. No retorno da licença, ele vai apresentar um relatório das atividades desempenhadas e isso pode ser apreciado. Se o servidor, por exemplo, não cumpriu, não concluiu o curso ao qual ia se dedicar, não teve aproveitamento na atividade ao qual ele ia se dedicar, o servidor pode sim ser punido, inclusive com ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente nesse período, ok? Vamos para o próximo tópico da nossa aula. Vamos falar dos afastamentos do servidor. Você me pergunta, qual a diferença entre um afastamento e uma licença? Não são duas hipóteses em que o servidor se afasta? Qual a relação, qual a diferença entre isso? Nas licenças, o servidor se afasta não apenas do seu cargo, como do serviço público. Veja, ele está ali de uma licença médica, vai acompanhar uma doença em pessoa da família, ele está numa licença para o serviço militar, uma licença classista. Ele está afastado do serviço público, a pleno controle, sob qualquer ângulo que você olhe. Mas existem momentos em que ele se afasta do cargo e permanece no serviço. E aí isso é considerado tempo de efetivo de serviço público, mas não é considerado tempo de efetivo exercício do cargo, em regra, ok? Vamos recapitular como é que isso funciona? Vamos apresentar como é que isso funciona?
Alguns afastamentos nós já vimos na aula 2 e na aula 3, quando nós falamos da mobilidade do servidor, da remoção, em que o servidor se movimenta no espaço, na administração. Falamos de quando o servidor é movido para compor força de trabalho. Tudo isso são afastamentos, em que ele tem uma movimentação na administração pública saindo do seu cargo, em que o servidor pode ser redistribuído. Tudo isso são formas de afastamentos. Mas existem outros afastamentos que nós não lidamos. Primeiro, mandato eletivo. Segundo, missão ou estudo no exterior. Terceiro, pós-graduação no Brasil. Como funcionam esses afastamentos? Eu disse para vocês que nós, quando tratamos da licença para atividade política, que nós íamos chegar no que acontece quando o servidor é eleito. Importante a gente destacar sempre, estamos falando da Lei 8.112, servidor público federal, sendo redundante, servidor público civil. O que nós falamos aqui não se aplica aos militares, que não são mais considerados servidores públicos, apenas para precisar esse ponto, e não necessariamente se aplica aos estados e municípios, ainda que muitos dos seus regimes jurídicos sejam similares à Lei 8.112. Então, mandato eletivo. O servidor é escolhido em convenção pelo seu partido político, ele pede licença sem vencimentos, chega o registro, ele passa a ter a licença com vencimentos, ele é eleito. Ali em 7 de outubro, ele é eleito, né? As eleições vão ocorrer sempre na primeira semana de outubro, em regra. E aí ele é eleito, ele continua no serviço público naquele momento. De 7 de outubro a 31 de dezembro, ele será servidor público, vai sentar na baia onde ele sempre trabalhou, ele vai manter todas as suas obrigações e direitos de servidor. No dia 1º de janeiro, quando ele for tomar posse, digamos que ele seja também um suplente, pode tomar posse depois, não tem diferença, ele vai ter que se afastar, ele não vai tirar uma licença, ele vai ter o afastamento do seu cargo para cumprir o mandato eletivo. Como funciona esse afastamento? Esse afastamento ele tem índole constitucional, porque a todos é garantido o exercício dos cargos políticos. Ele é obrigatório para o mandato federal ou estadual. Por quê? Porque a Constituição compreende que os mandatos estaduais e federais, eles têm uma quantidade de demanda que é necessariamente incompatível com o exercício do cargo público ordinário. Imagine um professor universitário é candidato e é eleito prefeito, é eleito governador de um estado. É muito difícil que ele consiga compatibilizar essas agendas, é quase impossível. Então ele vai ter que optar pelo cargo, independente, ok? Agora, se ele for candidato a prefeito, como é que isso funciona? Em todo caso, só para fixar, ele não só vai se afastar, como ele vai passar a receber a remuneração do cargo eletivo. Mas se ele for candidato a prefeito ou vereador, ele sempre vai ter que se afastar do cargo? Não necessariamente. O prefeito, sim, porque o prefeito vai ter que se afastar, dado que, como gestor público, inclusive muitas vezes ordenador de despesa, tendo que coordenar uma cidade, por menor que seja, o prefeito é reputado como incompatível com o exercício de outros cargos públicos. Mas como fica a remuneração? Voltando para o nosso exemplo do professor universitário federal. Tem uma remuneração razoável, vamos dizer ali, acima de R$10 mil, um professor doutor, 40 horas. E ele é eleito prefeito de uma cidade do interior de 700 habitantes que tem um salário mínimo como salário do prefeito. O Brasil é muito diverso, tem mais de 5.500 municípios, existem municípios que realmente têm uma remuneração muito baixa. Nesse caso, o servidor eleito prefeito vai poder optar pela remuneração do cargo efetivo que ele já exercia no Serviço Público Federal. E se ele for eleito vereador, vai ter que ser verificada a compatibilidade de horários. Vereador numa capital tem sessão 4 dias na semana, tem que atender pessoas todos os dias, tem um gabinete, tem que gerir pessoas, tem uma responsabilidade que realmente tende a ser incompatível com o exercício de outro cargo público. Mas em cidades pequenas, voltando para o nosso exemplo do interior, digamos, o professor aqui, ele tem um sítio em Alto Paraíso, é candidato a vereador em Alto Paraíso, uma cidade de 2 mil habitantes. Ele ali vai poder exercer a vereança, que são sessões, uma sessão por semana, 2 sessões por semana, fazendo a compatibilidade de compensação de horários com a sua jornada normal no serviço público
e vai, de novo, optar pela remuneração do serviço público ou pela remuneração do cargo, do mandato, não é cargo, do mandato de vereador. Ele será um agente político e exercerá as atividades concernentes à atividade política. Nesse período, ele fica protegido também pela irremovibilidade, ou seja, pense comigo, o servidor vai fazer uma atuação política, ele vai ferir interesses políticos. E a remoção do servidor, como nós vimos, ela é um ato discricionário da administração pública. Então, pode ser que nessa atividade política ele fira um interesse de alguém que está na sua chefia. Como ele poderia se preservar de ser removido da sua cidade e ser mandado para outro local, para uma região de fronteira, para uma região distante, o que poderia impedi-lo de exercer sua atividade política. Então, é garantida a irremovibilidade do servidor durante o exercício do mandato eletivo, seja quando ele vá com compatibilidade ou sem compatibilidade de horários. Ok? Vamos falar então da missão ou estudo no exterior ou no Brasil. Como funciona isso? Importante a gente pontuar. Já existia desde o começo da Lei 8.112 o afastamento para missão ou estudo no exterior. O afastamento para pós-graduação no Brasil é mais recente. E eu vou explicar por quê. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Vamos aqui conversar de novo, né, com outra área do direito, com o direito internacional público. Então, o Brasil tem representação na Organização Mundial da Saúde, na Organização Mundial do Comércio, na Organização do Tratado para a Não Proliferação de Armas Nucleares, em diversas entidades. O Sistema ONU tem dezenas de entidades dentro dele em que os países são representados. E os países contribuem para o funcionamento dessas entidades, uma espécie de tributo, não é propriamente tributo porque não há o caráter vinculativo. Eles contribuem para o funcionamento dessas entidades. E essas entidades contratam pessoas e os países têm vagas nessas entidades para serem representados, para que pessoas cumpram missão diplomática do país. Não é só o servidor do Itamaraty, né, da carreira diplomática, que exerce essa missão. Digamos, na Organização Mundial da Saúde, pode fazer mais sentido mandar um profissional médico, mandar um bacharel em saúde coletiva, mandar um estudioso dessa área do que um diplomata de carreira. Na área de educação, tanto faz. Nas diversas áreas é possível que o governo escolha signatários de outras carreiras. E eles estarão ali representando o nosso país. Nós vamos ver na próxima aula que existe uma vedação do servidor receber valores de potência estrangeira, né, de país estrangeiro, de organismo internacional. Ele só poderá receber se ele for representando o país, para que não haja um conflito de interesses entre o Brasil e o estrangeiro na conduta do servidor público federal. Então, dentro desse ponto, o servidor pode ser convocado para cumprir essa missão. Ele, naturalmente, está afastado do seu cargo. Tirando os cargos da diplomacia, nenhum deles prevê como atribuição inerente ao cargo representar o Brasil no exterior. Portanto, ele está afastado do cargo, ele não está cumprindo seu cargo público, mas ele está em serviço público, ele está cumprindo o tempo de serviço público que ele está a serviço da nação. E nesse período de missão ele vai ser remunerado pelo organismo internacional e não pelo Brasil. Então, é a única hipótese em que o servidor público federal vai receber recursos de um organismo estrangeiro sem que com isso ele descumpra o seu dever de lealdade com o Brasil e sem que com isso ele fira uma vedação da Lei 8.112, ok? Então, essa é a atuação em missão no exterior. Mas o servidor também pode ir para cumprir estudo no exterior. Como funciona isso? Não basta o servidor ter um interesse acadêmico pessoal de estudar fora do Brasil. Ele tem que fazer aquilo em função da sua atividade pública. O que eu quero dizer com isso? O servidor é um advogado da União, é da carreira da advocacia da União e ele é aprovado em um curso de mestrado ou em um programa de doutorado no exterior para um estudo profundo sobre o direito público. Isso, obviamente, vai trazer benefícios para a sua atuação como advogado público. Se for do interesse da administração, se houver compatibilidade, se houver realmente interesse da advocacia da União naquele momento,
ele poderá ir cumprir estudo no exterior. Isso é plenamente possível. Ele vai passar até 4 anos no exterior, recebendo sua remuneração integral. Então, é contado como tempo de efetivo serviço público, mas não necessariamente como tempo de exercício no cargo, porque ele está afastado do exercício do cargo. Ele vai remunerado como uma forma de apoio que a administração presta à formação continuada dos servidores, dado que há um interesse mútuo nesse aperfeiçoamento. Com um detalhe importante, o servidor tem que concluir o curso, e ele tem que ter aproveitamento, e ele tem que retornar ao Brasil e tem que permanecer igual período à disposição do Serviço Público Federal, atuando normalmente no seu cargo. Porque, veja bem, seria muito fácil e seria muito interessante para o servidor ir para o exterior, fazer um programa, por exemplo, de doutorado, ser assediado por empresas estrangeiras, por potências estrangeiras, esses profissionais são raros no mundo todo, ser remunerado pelo contribuinte brasileiro, pelo erário brasileiro e, ao final, ficar no seu país de destino ou ir para qualquer outro lugar ou para iniciativa privada. Seria um prejuízo muito grave. Isso chega às centenas de milhares de reais só em remuneração recebida ao longo de 2, 3, 4 anos. Por isso, ele precisa retornar ao Brasil e passar igual período no seu cargo público. Após esse prazo, ele poderá, aí sim, pedir exoneração ou mesmo pedir uma licença de interesses particulares. Então, é importante que o servidor retorne ao Brasil. Caso interessante, julgado recente na Justiça Federal aqui de Brasília. O servidor estava em um órgão público e, durante esse período, ele fez um estudo no exterior, participou de um programa de mestrado no exterior, concluiu, naturalmente, e nesse prazo trienal em que ele tinha que continuar no serviço público, ele foi aprovado em outro concurso e mudou de órgão, dentro do Serviço Público Federal. É possível isso? Ele está cumprindo com as suas atividades, com as suas obrigações? Sim. A Justiça Federal entende que ele continuou no serviço público, então esse conhecimento que foi adquirido, ainda que o investimento original tenha saído do orçamento de um órgão específico, é recurso público. O recurso público, ele é uno, o orçamento público é uno e que, portanto, o servidor está cumprindo com as suas obrigações com o Serviço Público Federal. Outro ponto é o afastamento para o cumprimento de programa de pós-graduação no Brasil. O que ocorria? O servidor tinha direito ao afastamento para o exercício de um programa de pós-graduação no exterior, mas um programa, às vezes, tão bom quanto ou superior no Brasil, ele não tinha direito ao afastamento. Então, você desincentivava o servidor a estudar no nosso país. Todo mundo só queria ir para fora do Brasil. Então, você criou em 2019, o Brasil criou em 2019, o afastamento para pós-graduação aqui, basicamente com as mesmas regras, com a manutenção da remuneração, também com afastamento do cargo, prazo de 3 anos para programa de mestrado, prazo de 4 anos para programa de doutorado, necessidade de obtenção do título, para que assim o servidor retorne isso à administração. Qualquer pós-graduação que o servidor fizer na administração no Brasil vai ter esse direito? Novamente, não. Não só ele tem que demonstrar o interesse, a pertinência temática entre o curso, o programa de especialização e as atribuições do seu cargo ou carreira, como ele terá que demonstrar a incompatibilidade. Porque, veja, incompatibilidade não basta dizer distância. Eu sou lotado em Brasília, vou fazer um curso de mestrado na Universidade de São Paulo, eu tenho direito? Não necessariamente. Eu posso até ter o direito fazendo um curso na Universidade de Brasília, na mesma cidade. Porque o doutorado, por exemplo, ele tem uma demanda, uma carga de trabalho que exige uma dedicação exclusiva. E é por isso que o servidor pode ter o direito a esse afastamento. Então, vamos agora tratar das concessões no serviço público. O que é concessão? Não estou falando aqui de uma concessão de um bem público. Estou falando aqui de benesses, atribuições que são dadas, tolerâncias que são dadas pela administração, por lei, para que o servidor possa se afastar momentaneamente, ali, sem toda aquela
complexidade de um afastamento ou de uma licença por uma circunstância normalmente atinente a um direito fundamental do servidor. É aqui que entra a licença, a concessão para o casamento de 8 dias, a concessão pelo luto, pelo falecimento de parente de primeiro grau ou irmão, também de 8 dias. É aqui que entra o horário horário especial do servidor estudante, que é qualificado da seguinte maneira: o servidor tem um curso, por exemplo, matutino. O horário normal da sua repartição, do seu local de trabalho, é das 8 às 18. O servidor estudante tem direito de compensar o horário, trabalhar, por exemplo, das 13 às 20, das 13 às 21, e com isso compensar o horário que ele não laborou pela manhã. Ele tem que compensar dentro da sua jornada semanal. É aqui também que entra a concessão para o registro eleitoral. Isso é algo que está caindo em desuso, porque se registrar na Justiça Eleitoral já foi muito mais complexo. Hoje é feito, inclusive, em meio digital. Mas o servidor tem direito a um dia para isso. Ele também tem direito a um dia para a doação de sangue. Essa é uma forma de incentivar você ter um corpo aí de 1 milhão de pessoas que tem um incentivo a doar sangue, beneficiando a saúde pública. Você também tem a concessão para o servidor que é portador de deficiência, que é pessoa com deficiência, ou para o seu familiar. Essa é sem compensação de horário. Então, o servidor que tem uma dificuldade maior de locomoção, tem uma dificuldade de tempo que ele pode efetivamente ficar em labor, como há essa determinação constitucional de inserção, da diversidade das pessoas com deficiência dentro da administração pública, você tem que também ter uma compreensão ao longo da vida. E a concessão da garantia de vaga para o servidor estudante em caso de mudança. Então, o servidor é matriculado em uma universidade federal, ele é removido no interesse do serviço público, ele tem direito a ter essa mesma vaga na Universidade Federal do destino. Se ele estudava em uma universidade particular, ele tem direito a uma vaga em uma universidade particular no destino. Por hoje é só. Eu espero que você tenha compreendido os elementos que formam as licenças, direitos e concessões do servidor público, tenha compreendido que quando elas representam diretamente um direito social, o servidor tem direito a permanecer com a sua remuneração e ter aquele período contado como tempo de serviço público, mas que é importante diferenciar cada uma delas para que nós compreendamos os direitos e o funcionamento da máquina pública. Que direitos não são dados a ninguém, eles são conquistados, não são benesses ou qualquer coisa que o valha, eles são garantias legais que devem ser cumpridas. Vamos agora para o quiz da nossa aula. Essas licenças não permitem a remuneração do servidor, exceto A, para o serviço militar, B, por afastamento do cônjuge, C, para atividade política após o registro da candidatura, ou D, para mandato classista. Você pensou na resposta? Vamos conosco. Resposta C, para atividade política após o registro. Veja bem, não caiam na pegadinha. Ele está perguntando qual licença permite a remuneração. Nós vimos que, estranhamente, mas ajuda a lembrar, a licença para o serviço militar não tem remuneração. A licença por afastamento do cônjuge também não é remunerada, porque se fosse, seria a remoção para acompanhamento do cônjuge, o que é remunerado. E o mandato classista também pode ser remunerado. Vamos seguindo. O servidor pode ausentar-se do serviço nos seguintes motivos e prazos, salvo A, doação de sangue, 1 dia, casamento, 8 dias, falecimento de parente de primeiro grau, 8 dias, ou mudança, 2 dias. Vamos à resposta? Resposta D, mudança, 2 dias. Essa pergunta está falando sobre as concessões que nós vimos agora no final da nossa aula. As concessões dizem respeito a direitos sociais do trabalhador ou a fatos de interesse público. A mudança do servidor, por si só, se não for requisitada pela administração pública, não é um direito do trabalhador e não poderia configurar uma dispensa do seu comparecimento ao trabalho. Vamos à próxima pergunta. Última pergunta. São períodos considerados de efetivo exercício, exceto férias, afastamento para a presidência de associação, licença gestante ou licença para mandato classista. Vamos à resposta? Afastamento para a presidência da associação, letra B.
nós vimos que as férias e a licença gestante representam direitos fundamentais, né, direitos sociais do trabalhador, tem previsão de índole constitucional, portanto, elas são de efetivo exercício. A licença para mandato classista também representa o direito de associação e de sindicalização do servidor, mas o simplesmente afastar-se para a presidência de associação não é considerado de efetivo exercício. Muito obrigado, por hoje é só e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.